Pois bem, a live é essa, o tema é esse: governo. Quem te governa, o céu ou a terra? E baseado no livro, do profeta Daniel, visto que o nosso presbítero Daniel acabou de entrar na live, obrigado, meu querido pastor amado. No livro do profeta Daniel, capítulo 3, o versículo 13 em diante, para a gente cortar um pouquinho da leitura, eu vou pegar logo do versículo 13 do capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que nos diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não adorais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quanto ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, é bom. Mas, se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Então, iniciando por esse texto, a gente vai dar continuidade ali mais alguma coisa para frente. Aqui a gente não vai tratar única e exclusivamente só do texto bíblico. É governo, quem te governa, porque a questão é: se eu fico pautado e baseado só nas leis dos homens, tipo, alguém me fez alguma coisa, eu vou recorrer à lei dos homens. Eu quero que a justiça do homem prevaleça entre mim e alguém, eu recorro à lei dos homens. Entre mim e qualquer circunstância, eu quero que a justiça do homem seja feita. Então, geralmente, quando isso ocorre, muitas vezes até os próprios evangélicos, os cristãos, se utilizam recorrem a esse mérito. E eu não tenho nada contra, cada um vive da maneira como acha melhor. A questão é, na medida como nós nos comportamos, é a quem nós servimos. Como é isso? Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram convocados junto com outros, líderes ali, com homens que lideravam juntamente ali com Nabucodonosor, ajudavam na manutenção do reino. Eles foram para a consagração da estátua. E a estátua, era de essa estátua não foi encontrada, não se sabe exatamente como ela era, ou se era um deus, ou se era uma estátua do próprio Nabucodonosor, ou se era um obelisco, Sei que era uma imagem que representava algo. E o que é consagrado a alguém, Então, por os homens Sadraque, Mesaque e Abednego, eles saberem disso e saberem que eles só poderiam se prostrar e adorar ao Deus vivo, que era o Deus de Israel, eles ouviram o chamado, foram até o local, mas eles não se prostraram. O que isso significa? Eles obedeceram naquilo que rege ao homem obedecer à autoridade, eles obedeceram, que era ir até o local. Mas quando a ordenação do homem bate de frente com a palavra de Deus, é aonde os homens de Deus e mulheres de Deus podem e devem, ficar com a palavra de Deus. Entre a palavra do homem e a palavra de Deus é que prevalece, como diz
lá em Atos, né, quando Pedro e os demais apóstolos foram ali presos, e os magistrados ali disseram que eles não deveriam mais falar no nome de Jesus. E eles disseram: importa-nos obedecer a Deus ou aos homens. E eles continuaram pregando. Então, chega uma hora que você vai ser colocado de maneira que ou eu obedeço a Deus ou obedeço aos homens. E aí a questão é, se a minha vida está sendo governada por Deus, se o céu me governa, se as leis que são de eternidade a eternidade, porque a palavra diz que o reino, o trono de Deus, o reinado de Deus, a governança de Deus é de eternidade a eternidade, é um reino sempre eterno. Então, se o céu me governa, eu não preciso temer os maus rumores das coisas daqui da terra. Mas para isso, muitas vezes eu vou ter que abrir mão dos meus direitos daqui da terra. É aí onde as pessoas muitas vezes se confundem. Acham que pode se valer de quê? Da justiça do homem, muitas vezes para botar alguém na justiça, para recorrer a uma coisa ou outra. Enfim, cada um vive da maneira como achar melhor. Sendo que, se o céu me governa, é o céu quem vai julgar todas as minhas causas. Pelo menos é assim como eu tenho vivido e não tenho tido problema em relação a isso. Só tenho tido vitórias, né, nos meus pleitos. Então, aqui, Nabucodonosor pega e fala para eles: é de propósito? Vocês estão querendo me irritar? Vocês estão fazendo isso? Vocês acham que vocês estão falando com quem? Nabucodonosor era um grande homem, tinha conquistado muitas coisas, um homem que tinha praticamente conquistado tudo. E ele tinha entrado lá em Israel e tinha pego o povo cativo. Parece que ele está dizendo para Sadraque, Mesaque e Abednego: se eu entrei lá na sua terra e trouxe vocês cativos, nem esse Deus que vocês dizem que serve pode livrar vocês da minha mão. Se não livrou antes, vai livrar agora. Mas quando a nossa vida está sendo governada pelos céus, pelo governo que é de eternidade a eternidade, a nossa postura é tal qual de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque aqui, depois o Nabucodonosor diz: quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos poderá livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. O que eu acho mais belo na palavra deles é o que vem agora nesse versículo 18. E se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E aí Nabucodonosor fica enfurecido, porque nunca havia se levantado um homem que lhe afrontasse. Mas aqui, três garotos, três meninos jovens, mas eles sabiam que a vida deles era governada pelo governo que é de eternidade a eternidade. E quem está sendo governado pelo céu não precisa temer maus rumores. Vai vir as situações, vão acontecer, a gente sabe, o problema acontece na vida de todo mundo, faz parte da vida. A palavra diz, quando passares pelo fogo, ele não diz assim: eu não vou permitir que você passe pelo fogo. Ele diz: quando passares pelo fogo, eu vou estar contigo. É um louvor que está sendo muito louvado aí, nós louvamos a plenos pulmões. Passares pelo fogo, pelas águas, ele diz que nós vamos passar pelo problema e ele há de se manifestar no meio do problema. Mas isso só para a vida daqueles que estão sendo governados pelo céu.
Por isso a pergunta, por isso a provocação do tema da live. Governo, quem te governa? O céu ou a terra? Porque hoje em dia estar dentro da igreja, estar militando nas coisas de Deus, militando nas coisas espirituais, é comum. Tá aí, tá comum. Mas agora a diferença, que faz a diferença é essa. Eu posso estar vivendo dentro da igreja, fazendo as coisas das quais eu digo ser as coisas de Deus, mas Deus não governa a minha vida. Porque eu mesmo tomo as minhas decisões, eu quero recorrer à lei dos homens. E aí, deixa eu ver a hora. E aí, quando eu recorro à lei dos homens, a lei de Deus muitas vezes não prevalece sobre a minha vida. Porque a palavra não diz lá que quando os homens oram em praças públicas, e fazem jejum e entristecem o rosto, eles já receberam o seu galardão. Agora, quando nós queremos receber o galardão dos céus, aí a nossa postura é diferente. Então aqui tem essa... eu coloquei uma anotaçãozinha aqui nesse versículo 17, que ele diz assim: não tente se justificar. Os meninos poderiam querer se justificar. Meninos que eu digo assim porque eles eram jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que eles eram jovens. Eles poderiam tentar se justificar diante do rei. Ele disse: não temos o que dizer, mas se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Se não quiser nos livrar, tudo bem também. Mas fica tu sabendo que nós não vamos nos prostrar. Não vamos nos prostrar. E é isso. O mundo se levanta e vai tentar fazer com que nós venhamos nos prostrar à estátua de ouro mais uma vez. A estátua que está sendo levantada aí, tem vários símbolos sendo levantados. Será que nós estamos nos prostrando a esses símbolos? Ou será que nós estamos sendo governados pelos céus? Foi uma das reflexões das semanas que tem seguido. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí eu queria que nós pudéssemos ler um pequeno texto em Salmos 2, do versículo 1 em diante, diz assim: por que se amotinam as nações? E os reinos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. O mundo vai se levantar contra os de Deus. Vão se levantar contra Deus e contra os ungidos de Deus. Aqui ele está falando de Jesus, mas eu me coloco no lugar, se coloque no lugar. Você é um ungido, você é uma ungida de Deus. E o mundo vai se levantar contra você. E aí ele diz, e diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Eles fazem tudo isso, mancomunam, maquinam, mas Deus no seu alto e sublime trono ri deles. Deus zomba dos seus adversários. Eles vão mancomunar, vão fazer, vão acontecer, e nós também não devemos temer maus rumores. Os homens vão tentar nos amedrontar. Os homens, mas existe uma figura por detrás disso que nós sabemos que é o mal. E então é isso aqui. E Deus simplesmente está rindo. Deus simplesmente está zombando. E aí ele continua dizendo: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, Deus dizendo, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, Deus dirá, e como ele disse lá quando ele foi batizado. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Quem vai governar a terra, quem vai governar a tua vida é Jesus, com vara de ferro, com cetro. É Jesus quem vai nos governar, porque ele diz, olha, pede-me e te darei as nações. Jesus pediu, Jesus pagou o preço. E aí, será que ele vai vir? Ele pagou o preço para governar as nossas vidas. E eu vou me permitir ser governado por ele? Esta é a questão. Porque lá em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz vento, de seus ministros labaredas de fogo. Mas aí a parte final que eu quero me atentar mais para o tema da nossa live. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Será que é o reino que vai de séculos e séculos, de eternidade a eternidade, que está nos governando? Porque reinos da terra levantam e caem. Reinos levantam e caem desde quando a terra foi formada, mas o governo que é de eternidade a eternidade permanece firme e permanecerá eternamente. E ele diz: cetro de equidade é o cetro do teu reino. É isso que eu acho maravilhoso. As pessoas acham que o cetro da justiça que é o cetro de Jesus, mas é o cetro da equidade. O cetro da equidade é diferente do cetro de justiça, porque a equidade julga avaliando todos os mínimos detalhes. A justiça julga: você cometeu X e o outro cometeu X, vocês vão pagar o mesmo preço. A equidade diz: você cometeu X e você cometeu X, mas o que você viveu até cometer X? Quais foram todas as oportunidades da tua vida até cometer X? E o outro teve as mesmas oportunidades ou não? E aí equidade faz isso. Consegue julgar o mesmo pecado com peso diferente. Porque quem teve mais oportunidades vai pagar um preço maior. Quem teve menos oportunidade vai pagar um preço menor. Quem teve mais conhecimento vai pagar um preço maior. Quem teve menos conhecimento vai pagar um preço menor. É a equidade. Este é o cetro do reinado de Jesus. Mas ele diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Ele ama a justiça, mas ele reina com equidade. Então, é isso que eu tenho tentado viver. Já tive algumas experiências, até uma certa feita, algumas pessoas aqui sabem,
eu viajei, né? Aluguei carro, aluguei esqueci o nome agora, não é pensão, não é, enfim, alugamos lá um quarto lá num local, né? Carro, poder viajar para dar tudo certo, para não ficar parado no meio da estrada, do carro quebrado. Chegando lá, por causa da pandemia, eu não pude entrar na cidade, tinha uma barreira sanitária, não me avisaram. Pois bem, cheguei lá, entendi, voltei para casa, 3 horas de viagem de ida, 3 horas de viagem de volta, não nos aconteceu nada. E eu já voltei lá, eu já estava entendendo. Deus está querendo que eu volte. Porque poderia ser que eu ia passar um final de semana e na volta do domingo, talvez alguma coisa aconteceria no meio da estrada. Ou enfim, até mesmo lá, né? Passando aqueles dias lá. E quando eu volto, as pessoas botam na justiça, você vai ganhar um dinheiro, tá errado, você alugou carro, você vai perder dinheiro. E eu disse, olha só, Deus me levou e me trouxe a mim e a minha família saudáveis. Foi Deus quem fez isso para nos livrar de algum problema. Como é que agora eu vou botar na justiça? Vou querer tirar dinheiro das pessoas? Quem me governa é o céu quem governa a minha vida. Eu não vou botar isso na justiça, porque foi Deus que me deu o livramento. Agora como é que eu vou dizer que é o homem e vou querer tirar vantagem disso? O céu, é o governo de eternidade a eternidade quem me governa. Se eu lanço mão das coisas daqui da terra, não estou dizendo que a gente não vá ter alguma coisa de justiça ou outra, não estou dizendo isso. Se bem que na minha vida eu só entrei na justiça uma vez contra uma determinada situação e depois duas vezes. Como eu era bem jovem, meu primeiro emprego, tal, tive de entrar para receber o que era meu direito, mas não era cristão, não entendia nada disso. E depois, uma certa feita, um celular que tinha sido comprado pela internet, foi necessário eu pôr na justiça. O celular não era nem meu, não foi nem eu que paguei, né? Mas tinha sido comprado no meu nome, e aí precisei entrar, enfim, só para poder reaver o valor do celular. Mas no mais, outras tantas circunstâncias que eu poderia ter posto pessoas na justiça, eu bati no peito e disse, eu quis ficar nesse lugar, eu não vou pôr ninguém na justiça, porque houve um acordo inicial, e eu não vou fazer. Mas e aí, futuramente, olha, colocando a vida na mão de Deus, Senhor, governa a minha vida, rege a minha vida. E aí a gente vai vendo os resultados das coisas acontecendo, porque não adianta reclamar, não adianta reclamar. É a gente olhar e falar, Senhor, governa. Mas a gente vai ter que olhar e falar, a gente vai ter que se moer, a gente vai ter que falar, peraí, vai ter que se moer, que a gente vai ter que abrir mão. Para viver em paz, a gente vai ter que abrir mão. Pra gente ir pra guerra, pra gente lutar e ir pra guerra, a gente vai, pra ter razão, a gente vai lutar, e a gente perde a paz. Mas para ter paz, basta você abrir mão. Tá bom, você tá certo, desculpa, me perdoa. Entrega a vida na mão de Deus para Deus governar. Deixa Deus governar, deixa Deus fazer. Mas isso é aqui, os meninos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso aqui. No que foi possível obedecer à autoridade, eles obedeceram. Eu vou até lá, mandou ir até lá o pátio, ficar de frente da estátua, mas me prostrar, eu não vou me prostrar. E muitas vezes o se prostrar, enfim, tá aí. Os símbolos estão aí. Basta cada um analisar. É muito particular. Mas aí a gente vê o governo que vai de eternidade a eternidade, como diz como disse lá em Hebreus, capítulo 1. O governo que é de eternidade a eternidade, séculos em séculos.
Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele sabe, ele vai te julgar desde quando você nasceu até a hora que você cometeu aquela situação. Ele vai olhar o porquê você cometeu tais coisas. Se você teve oportunidades, teve ensinamento para você não ter cometido aquilo. Ou se outra pessoa que não teve. Isso é julgar com equidade, não é julgar com justiça. Quando eu entendi isso, falei, meu Deus, que maravilha. Mas ele diz que ele ama a justiça. Por que ele ama a justiça? Porque ele faz se cumprir. Ele faz se cumprir. Nada passa impune. Nada passa impune. Mas ele julga com equidade. E aí a gente põe a vida na palma das mãos dele e deixa ele governar. Não vai ser um presidente, não vai ser um governador, não vai ser nada disso, Vê lá, quantos homens de Deus, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, Davi, quantos homens de Deus lá foram governados, enquanto a vida deles foi governada pelo governo que é de eternidade a eternidade, vê aí, o nome deles ficou para a história. Ficaram para a história. E aqueles que negociaram? E aqueles que negociaram valores? Foi uma postagem dessa semana. Valores são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Quem vive por princípios não precisa temer maus rumores. Quem vive por princípios está baseado em princípios. Pronto. Pessoal, obrigado. Continua postando lá. Segue. Vamos dar uma impulsionada. Vamos fazer chegar a mais pessoas essa mensagem. Quem sabe, né? Quem sabe se uma pessoa, né, através dessa mensagem, deixar de confiar na carne, passar a confiar no governo que é de eternidade a eternidade. Quem sabe uma pessoa, né? Então, bacana demais. Paola, obrigado. Deu para entender? Beleza, que bom. Que às vezes a gente vai lendo, também é novo, tudo aqui é novo, né? Mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguindo levar essa mensagem. Só estou fazendo isso mesmo. Eu estou fazendo isso porque Deus tocou no meu coração desde a semana passada. Se não fosse, eu não estaria fazendo. Nada de autopromoção. Não, isso aí não. Nada de autopromoção. É realmente porque Deus quer levar essa mensagem para frente. Então, obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Conto com vocês na próxima semana. Forte abraço. Divulga, compartilha, manda para todo mundo, né? Manda nos grupos de WhatsApp. Vamos, enfim, a gente está aí para isso, né? Talvez a gente fale alguma coisa aqui que alguns não concordem, não tem problema. Aqui é um local muito democrático. A gente não está aqui para concordar em tudo, né? A gente pode de repente divergir de alguma ideia e tá tudo certo, não tem problema, bacana, e a gente vai, e aí vocês também vão publicar o material de vocês, a gente vai estar lá, a gente vai seguir, vamos assistir, a gente vai crescendo junto, né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Beijão, até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Valeu.